faço parte, pessoal, do time dos especialistas Souvenir. Eu viajo o Brasil, além de cuidar das minhas empresas de pintura, eu viajo o Brasil dando treinamento e capacitação para os pintores. Faço esse trabalho de campo junto à Souvenir, além de produzir conteúdos também para os perfis das redes sociais do Pintor Parceria, em especial para o YouTube. Hoje o conteúdo que eu trouxe aqui para vocês foi bicos de airless. Por que eu vim trazer esse conteúdo de maneira segmentada? Se a gente fosse falar só do sistema mecanizado, eu acho que a gente tem muita coisa para falar e nem sempre a gente consegue dar todos os detalhes. E vocês que estão nos ouvindo não conseguem absorver tantas informações. Hoje, dentro da pintura mecanizada, é um crescimento absurdo no nosso país. Em 2022, para vocês terem uma ideia, a pintura mecanizada representava apenas 3% dos processos de pintura. Em apenas 2 anos, em dezembro de 2024, a pintura mecanizada já representa 10% de todo mundo que pinta no Brasil, 10% já utilizam o sistema mecanizado. E hoje a gente não quer vir aqui mais entregar só sobre a produção do sistema mecanizado, que ele produz muito mais. Nós queremos dar mais acessibilidade a quem utiliza esse equipamento, para que ele possa utilizar em mais locais. E para fazer isso, a gente precisa pintar melhor com o sistema mecanizado. E o que é pintar melhor? É fazer principalmente menos sujeira. Quando se fala em sistemas de pintura mecanizado, o que mais as pessoas às vezes têm receio de executar ou de estar trabalhando com esse sistema é por conta da sujeira. E para a gente ter para a gente começar a nossa conversa, para falar como a gente vai diminuir isso, com certeza é saber escolher os bicos. Então, eu começo aqui apresentando para vocês. O que é um bico de airless? É isso daqui, pessoal. Eu vou passar pelo menos um desses bicos para vocês irem tendo um contato, quem ainda não conhece, para que vocês saibam do que eu estou falando. Vamos lá. Os bicos de airless, eles são divididos basicamente em 3 tipos. Vamos lá. São os bicos FFLP, FFLP de baixa pressão, LTX de alta pressão e os bicos de demarcação viária. Vamos lá, o que é o bico FFLP? Bico FFLP são bicos que você utiliza baixa pressão no equipamento e consequentemente, ele vai produzir menos névoa. E os números finais desses bicos são sempre números pares. Eu já explico o porquê. Os bicos LTX de alta pressão, eles são para utilizar para produtos que exigem essa alta pressão e os finais deles são sempre números ímpares. E os bicos de demarcação viária são, vamos dizer, outro rolê. Até a forma de vazão e leque, ele é variado, são bicos específicos. Você compra de acordo com o tamanho das faixas que você quer fazer. Mas vamos lá. Os bicos convencionais, baixa pressão e alta pressão, eles têm 3 números. O que são esses 3 números dos bicos? O primeiro número do bico é referente à largura do leque de pintura. Ele começa no número 1. O número 1 vai te proporcionar um leque de 10 centímetros, de 5 centímetros de largura. O número 2, 10 centímetros. O número 3, 15 centímetros. E assim por diante. Vai até o número 6. Portanto, a gente consegue um leque máximo de pintura de 35 centímetros. De 30 centímetros. Porém, isso é variado de acordo com um ângulo. Para você adquirir essa distância que eu estou falando para vocês, essa abertura de leque, você precisa estar 30 centímetros de distância da parede. Léo, isso é regra eu pintar essa distância? Não. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que isso faz diferença. Vai variar a aplicação. Beleza? Os 2 últimos números representam a vazão de material. Quanto menor esses números, menor a vazão de material. Explico. Se a gente for aplicar um esmalte base água, esmalte base solvente, nós vamos utilizar os bicos de final 0,8, 0,9 e 10. Beleza. Se nós formos aplicarmos, se a gente precisar aplicar uma tinta emborrachada, a gente vai usar um bico de final 19. Porque a gente precisa de ter mais vazão para esse tipo de material. Tintas de acabamento em geral, acabamentos foscos,
a gente usa o final 14. Acetinados e semibrilhos, final 12. Detalhe, para esses acabamentos se usa a primeira demão, o final 14, e as duas seguintes, o final 12. Por que essa diferença, Léo? Porque a tinta ela vai formar um filme, aonde quando essas tintas que têm brilho, elas formam Presta os bicos aqui para mim. ela forma um filme que ela fica muito isolada. E quando você entra com a segunda e terceira demão, se você usar muita vazão, não dá tempo de ancoragem e a tinta escorre. Por isso você precisa usar um bico com menos vazão na segunda e terceira demão. Léo, mas vamos falar um detalhe importante. Bico é muito importante, certo? Mas todo mundo, eu acho que é uma dúvida muito frequente. Quando a gente vai utilizar um equipamento mecanizado, vocês acham que seria ideal nós diluirmos mais ou menos a tinta? Menos? Para ela passar na pistola, ou seja, ela mais grossa ou ela mais fina? Então, acho que o Léo vai explicar isso com mais propriedade, mas a grande maioria pensa que para utilizar um equipamento mecanizado eu tenho que diluir mais a tinta. E na realidade, não é. Na verdade, para o sistema airless, você vai sempre diluir o mínimo possível, o mínimo recomendado pelo fabricante. Nunca o produto puro, porque é necessário que tenha uma diluição até para uma melhor homogeneização de cada produto. Só para concluir a parte dos bicos, por que eu falei para vocês que o FFLP é final par e o LTX, alta pressão, é um número ímpar? Porque tem produtos que exigem ser alta pressão. Era sempre uma dúvida que os pintores tinham. Por que eu não tenho um FFLP final 19, por exemplo? Por que ele não é FFLP? Porque o bico final 19 é o recomendado para se usar em tintas emborrachadas. E a tinta emborrachada exige alta pressão. O epóxi de alta densidade exige alta pressão. Então, precisa ter essa diferenciação de final de número par e ímpar para que a gente saiba diferenciar qual bico a gente utiliza. Então quer dizer que tintas com mais carga precisam de alta pressão? Exatamente. Na verdade, você vai ter que utilizar a pressão de acordo com o bico. Mas por que a gente usa o 19? Foi porque em testes foi o bico que a gente conseguiu cobrir a área que o produto indica na lata de cobertura. Se eu utilizei um bico número 15, eu pintei muito mais do que o fabricante orienta. Com isso, o produto perde performance. Então, o 19 foi o que performou melhor dentro do padrão de rendimento especificado pelo fabricante. Léo, nós temos uma pergunta aqui relacionada à névoa, tá? Por favor. Ela ficou com vergonha. Ela disse, se eu diluir a tinta e aplicar, ela não vai formar uma névoa muito grande? Exatamente. Quanto maior a diluição, para a gente ter uma boa pintura com menos névoa, que é o que ela está citando aqui, a gente precisa de 3 coisas. Primeiro, escolher o bico certo. Fazer uma boa diluição da tinta. Fazer uma boa diluição é fazer pouca diluição. Fazer a diluição correta. Quanto mais densa eu deixar essa tinta, menos possibilidade de névoa ela vai ter. Porque ela vai ficar mais o quê? Pesada. Então, aí você vai regular. E a terceira coisa é o quê? A pressão. A gente precisa acertar bem a pressão para que a gente também diminua a névoa. Mas olha só, como que eu regulo a pressão da máquina? Como que eu vou saber isso? A diluição, já falei para vocês. Se um produto tem diluição máxima de 20%, você já começa com 10%. Nunca vai fazer a diluição máxima dele. Já tenta fazer só com 10%. E Léo, eu poderia aplicar esse produto sem diluição? Você até poderia. Eu só não recomendo, porque o equipamento vai performar para aplicar. Só que eu não recomendo porque uma diluição, mesmo que seja mínima, ela compõe melhor a tinta performa melhor dessa forma. E vamos lá, uma curiosidade, pessoal. Alguns fatores relacionados à diluição da tinta. O espalhamento do produto na superfície e, para vocês terem ideia, a aderência na superfície é muito importante à diluição. Sem diluição, eu tenho uma tinta muitas vezes que ela pode aderir na superfície, mas com facilidade eu consigo arrancar ela. Numa pintura normal, as pessoas que podem aplicar tinta com rolo, a tinta que eu não diluí, que escorreu da embalagem, eu posso chegar com o dedo e arrancar. A tinta que eu diluí, eu consigo raspar
mas ela não sai com facilidade, nem da lata, nem da embalagem e nem da bandeja. Então, para vocês terem ideia, o que é importante, a diluição, ela é muito importante para quê? Para dar aderência do produto da parede. Então olha só, peguem comigo, ó. Então vamos pintar sem névoa. Primeira coisa, acertar a diluição da tinta. Muita ou pouca diluição? Respondem para mim. Pouca. Pouca, beleza. O bico correto que a gente precisa escolher. E a pressão tem que ser o quê? A mínima possível. Como que eu vou acertar essa pressão? Eu coloco a pressão da máquina baixa, pego um pedaço de papelão ou qualquer outra situação e eu vou testando. À medida que eu vou aplicando, eu tenho que eliminar isso daqui, ó. Por que eu coloco ela baixa? Porque assim que eu não ter essa situação que a gente chama de bigode, eu acertei a diluição, a pressão da máquina. O leque precisa ficar dessa forma aqui, ó. Certinho. Não pode dar esses riscos nas extremidades do bico. Porque olhem só o que causa isso. Causa uma dificuldade depois no preenchimento da camada de pintura. Ou seja, eu vou ter uma sobreposição de demãos em alguns pontos e eu vou ter o quê? Vou ter uma mancha, uma marca. Então ela tem que ficar esse sombreado aqui na ponta e a gente consegue isso, como o Léo falou, acertando a pressão da máquina e o bico. Só que é muito mais fácil você fazer isso de baixo para cima do que você começar com a pressão alta e ir diminuindo. Você se perde quando você começa com ela mais alta. E é como eu disse, é interessante que a gente use a mínima pressão possível. Para vocês terem uma ideia, uma tinta esmalte é possível, dependendo da máquina, a se pintar com uma pressão de até 600 ou 700 PSI num bico FFLP. Eu já vi pintores pintando com 1.500. Você pinta, mas faz muita névoa. Beleza? Mas olha só, e aí tem um outro fator que talvez seja o mais importante, que ajuda você a poder utilizar o sistema mecanizado numa área externa, por exemplo, que é o quê? O aplicador. A distância que você aplica e a velocidade que você aplica, além da forma como você faz isso. Explico. Para uma área interna, você pode aplicar a 30 centímetros de distância, não tem problema. Só que se a gente estiver num ambiente externo, você ficar a 30 centímetros, a possibilidade de um vento lateral pegar no leque e jogar a névoa para longe é muito grande. Então essa distância pode ser reduzida para até 10 ou 5 centímetros de distância. O que você vai ter que fazer para essa tinta não escorrer? Aplicar mais rápido. Então, se você fazendo uma aplicação de uma distância de 30 centímetros, você vai utilizar uma distância. Uma velocidade. Você aproximou a mão, é só você fazer mais rápido. E, Léo, uma curiosidade. Se eu aproximo o bico da parede, vamos dizer que o meu bico é para fazer 10 centímetros o leque dele. Eu aproximando essa distância da parede, ele diminui o leque ou ele faz a mesma coisa? Ele diminui, como eu disse. A largura do bico tem a ver com o ângulo. E quanto maior a distância, maior é o ângulo. Então, se você ficar a 1 metro, por exemplo, a massa corrida, por exemplo, ela é uma distância, a gente aplica a massa corrida, melhor, eu vou fazer uma pergunta para vocês. A gente está falando aqui de 30, de 10, de 5 centímetros. Qual a distância vocês acham que a gente aplica a massa corrida da parede? Podem falar. 50 centímetros? 70? Chuta? 70. 1 metro de distância, pessoal. 1 metro de distância. No meu perfil, vocês conseguem ver vídeos eu demonstrando essa aplicação. Por que a massa corrida eu posso fazer tão distante? Porque a massa corrida é pesada, ela não dispersa névoa. Dessa forma, o leque que eu aplico é de quase 1 metro de largura. E olha o que isso me gera de produção aplicando uma massa. Então, por isso que é variado. Depende muito do produto que você está aplicando, aonde você está aplicando, que vai influenciar nessa distância. E mesmo com vento lateral, no caso da massa, como ela é mais pesada, não tem a possibilidade do vento carregar essa massa. Então nós conseguimos jogar ela diretamente para a superfície. Então cada tipo de produto vai ter uma distância, uma pressão e assim por diante. Então é um mundo a se descobrir também, um mundo de pintura mecanizada. E também depois o Léo vai falar de diversos tipos de equipamento também, que também fazem a diferença nessa questão da aplicação. Olha só, um acessório que é muito importante, eu vou passar aqui eles para vocês verem
na mão de vocês são os filtros de pistola. Para que serve isso daqui? Ó? Cada um tem uma cor diferente. Aí pode deixá-lo aqui no chão. Léo, só antes de começar esse tema, qual o bico indicado para aplicação de massa? Os bicos de aplicação de massa, foi muito boa a sua pergunta. Cada equipamento airless, você precisa consultar a ficha técnica dele e saber qual é a vazão máxima que aquele equipamento permite. Não adianta você usar um bico aleatoriamente. Se o seu equipamento permite um bico de vazão máxima de até 23, você não pode usar um 25. Se você usar um maior, além de dar esse tipo de riscos, você vai estragar seu equipamento, porque você vai forçar ele. O que determina um equipamento poder usar até 2 pistolas ao mesmo tempo? É justamente a vazão que ele permite. As máquinas de massa corrida, por exemplo, elas partem de bico máximo 37. Então você pode usar bicos até um bico 23 e um bico 24. Você pode usar duas pistolas ao mesmo tempo. Só que 23 e 24 não aplica massa corrida. Para você aplicar massa corrida, você parte pelo menos de um bico 26. Mas para vocês terem uma ideia, a minha máquina de massa corrida, o bico de vazão máxima dela é o 56. Então dessa forma, ela me permite utilizar esses 2 bicos ao mesmo tempo. Com isso eu posso aplicar massa corrida utilizando 2 pistolas. Então, isso é outro detalhe importante. Temos diversos tipos de equipamento também, onde nós vamos demonstrar que hoje é um equipamento portátil a bateria, mas temos equipamentos aí que tem até... Qual é o número máximo de pistolas que a gente consegue utilizar com equipamento top? Os convencionais de mercado que a gente tem acesso até 2 pistolas ao mesmo tempo são as máquinas eletrohidráulicas, que é, no caso, um exemplo desse que eu tenho, que eu uso na minha empresa. Existem máquinas que possam ser utilizadas 3 ou 4 pistolas? Não. No mercado hoje? No mercado nosso, não. No mercado industrial, sim. Por exemplo, para pintura de navios, por exemplo, existem esses equipamentos. São máquinas pneumáticas. Pessoal, vamos lá. Falando aqui agora um pouquinho desses filtros. Os filtros, eles ficam aqui, ó, por dentro da pistola. Qual que é a diferença disso daqui? Ele vai influenciar para que o seu bico aqui na frente não entupa, não tenha entupimento. E aí, para cada tipo de tinta, tem um filtro. A gente usa, vocês vão ver que pela malha do aço. O bico, o vermelho, por exemplo, é para vernizes e stem. Então, você usa o vermelho. Para esmaltes, é o amarelo, base água e base solvente. Tintas convencionais, acrílicas, o branco. E para massa corrida, epóxi, para as pistolas, porque tem máquina também que nem tem o de massa, que não tem o adaptador para se colocar o filtro. Mas existem algumas que tem. As que tem, você pode utilizar esse filtro aqui. Léo, eu vou pintar um esmalte, mas eu só tenho esse filtro. Provavelmente você vai ter muito problema de entupimento por conta dessa ferramenta aqui. E isso é muito pouco falado no mercado. Eu vou pedir o Jesus para passar para vocês verem essa diferença. Léo, outro detalhe importante antes aqui. Se essa máquina eu posso aplicar massa corrida, posso aplicar massa acrílica também, certo? Pode. Eu posso aplicar uma textura? Você só faz pergunta boa. Parece até que a gente combinou. Não. As máquinas de pintura em massa corrida são geralmente máquinas de pistão. Esse tipo de máquina não pode com produto abrasivo. Qualquer material que tenha areia ou qualquer carga mais densa vai arranhar esse pistão e vai comprometer o funcionamento da sua máquina, fazendo com que ela perca pressão. Então, para usar um sistema airless para massa corrida e pintura, tintas não podem ser abrasivas, muito menos texturas. Mas existem sim máquinas airless próprias para textura. Aí são equipamentos específicos para textura, impermeabilizante e argamassas. A pergunta do nosso telespectador aqui é: se eu tenho uma pintura de melhor qualidade e uma pintura mais rápida, mais eficiente e com quantidade e homogênea na pintura mecanizada ou na pintura manual? Com certeza na pintura mecanizada. Te explico. Se a gente for falar de rolar tinta com rolo, um teto a gente consegue fazer o famoso cruzamento de demãos, porque o teto te proporciona você rolar ele assim e rolar ele assim.
Agora, como que a gente vai rolar uma parede de lado? Não tem jeito. A mecanizada é possível. Por quê? Com um simples movimento do porta-bico, eu posso pintar na horizontal. Eu viro o porta-bico, eu pinto na vertical. Então, só de ter esse fator de poder cruzar demãos me proporciona uma maior uniformidade e mais economia. Muito boa pergunta. O que o sistema mecanizado ainda oferece para nós? Economia de material entre 25% e 30%, desde que você utilize o bico correto, a pressão correta e a diluição correta. Outro detalhe importante nesse tema é o quê? Nós temos com uma pintura manual a fricção de uma ferramenta numa superfície onde ela vai rolando, certo? E muitas vezes, dependendo do quê? Da ferramenta, da diluição, do aplicador e da superfície, eu posso deixar essa superfície microtexturizada, certo? Porque eu tenho uma ferramenta que rola. Então eu tenho o rolo de lã pelo baixo, médio e alto. Dependendo do tipo da ferramenta que eu vou utilizar aqui, eu vou deixar mais ou menos produto na superfície e, consequentemente, mais ou menos textura na superfície, dependendo do que? Desses fatores: diluição, ferramenta, aplicação e superfície. Com a pintura mecanizada, eu consigo deixar uma névoa, uma camada uniforme. Tanto é que a pintura automotiva hoje ela é pintada com pintura, ela se utiliza a pintura mecanizada. Então a pintura de um automóvel, de um caminhão, ônibus, um implemento agrícola, uma moto, ela é feita com pintura mecanizada, que a superfície fica extremamente lisa. Então o acabamento de uma pintura mecanizada, sem dúvida nenhuma, é muito superior a uma pintura mecânica. Exatamente. E olha só, por que eu tinha pedido para eles pegarem a máquina para eu demonstrar para vocês? Eu falei para vocês de distância e de velocidade, mas uma coisa que também faz com que a gente tenha névoa e a gente consiga diminuir isso, é a gente não fazer o movimento assim, ó. Geralmente a pessoa está pintando, ela quer fazer uma parede mais alta, geralmente a pessoa está aqui pintando, ela não vai dobrar os joelhos, ela vai fazer isso daqui, ó. Toda vez que você inclinar a mão, você está jogando o spray no vento. Então, quanto mais a gente ficar com a pistola, o porta-bico na direção de 90 graus, menos névoa a gente vai fazer. Por isso que numa parte externa, às vezes você está numa escada, num andaime, fica até mais fácil de você fazer isso, porque você está pertinho da parede. Então, você aproxima a mão, você pode abaixar e fazer a pintura, diminuindo sim essa névoa. Eu falei para vocês aqui do porta-bico. Para a gente utilizar os bicos, a gente precisa de um acessório, se chama porta-bico. Léo, os porta-bicos são universais? Servem em qualquer pistola? Sim. As roscas do qualquer porta-bico servem nas pistolas de airless em geral. O que é diferente? Se você tem um bico de um fabricante, geralmente ele vai funcionar no porta-bico desse fabricante. Então, se você quer usar um bico de outra marca, provavelmente você vai ter que comprar o porta-bico dessa marca. E aí, usar os bicos dele da melhor maneira que você quiser. Léo, isso é regra? Não. Existem bicos compatíveis de marcas e marcas que funcionam em determinados diferentes porta-bicos. Mas isso é específico. A via de regra, você precisa ter o porta-bico da marca que você for utilizar. O que tem dentro aqui do porta-bico? Se você comprar um bico, empresta um bico novo ali que está no plásticozinho. Tá no plástico ali, ó. Você comprar um bico, ele vai sempre vir o bico, a junta e a vedação. Por quê? É essa pecinha aqui, ó. Ela fica dentro do porta-bico. É ela que vai fazer o processo para que você encaixe o bico e não tenha nenhum tipo de vazamento. E aqui é a junta. Existe uma empresa que ela se chama Graco, que ela é um pouco à frente na tecnologia desses bicos. E ela tem uma junta de vedação para tinta base solvente e uma tinta para tinta base água. Porque o plástico dela, a borrachinha é diferente para suportar o solvente, para suportar a água. Mas só ela que oferece isso. No geral, as outras empresas usam uma vedação que suporta os dois tipos de tinta, que acaba facilitando pra gente. Outra diferença que essa empresa também oferece, os bicos FFLP deles, a vedação, o orifício é um pouquinho menor, que faz com que os bicos FFLP dessa marca tenham
proporcionam menos névoa do que os outros, menos vazão de material Com certeza. por conta disso. Mas basicamente é assim que a gente vai montar o nosso... E outra coisa, pessoal, não utilizando a vedação, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma fuga de tinta, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter o quê? Uma perda de material e nós não vamos ter acabamento. Então, o equipamento limpo, montado de forma correta, é de extrema importância para o resultado. Se nós não fizermos a montagem com o equipamento e com as ferramentas necessárias, nós podemos ter o quê? Em vez de um ganho, nós vamos ter um prejuízo nessa questão. Então é de suma importância ter o quê? O equipamento correto, montado de maneira correta. Depois as questões de bico, pressão e assim por diante. Tá? E eu digo também, a questão, eu nunca pintei com pintura mecanizada, com wireless. É difícil? Não, é muito fácil. O que eu tenho que fazer é o quê? Eu tenho que treinar, certo? É que nem andar de bicicleta. A primeira vez é difícil, eu vou treinando, e depois eu não esqueço mais. Então a pintura mecanizada tem esse viés. Segura aqui para mim, por favor, meu querido. Vamos lá, agora eu vou apresentar outros 2 acessórios que auxiliam também numa melhor performance. Esse acessório aqui se chama Clear Shot. Para que ele serve? Eu não utilizo. Por que eu não utilizo? Porque esse acessório aqui é para evitar gotejamento. Para quem às vezes pinta e solta o gatilho. Ele começa a fazer na parte de baixo, ele está chegando em cima. Para mudar o leque, ele solta e depois ele aperta de novo. Quando você faz isso sem esse acessório aqui, há uma possibilidade de voar um excesso de tinta, gotas de tinta na parede, atrapalhando assim seu acabamento. Esse acessório aqui elimina isso. Detalhe, ele só funciona se você utilizar um extensor de pistola, que é aquele bastão lá. Importante que existem vários tamanhos. O extensor é justamente para que você possibilite que você pinte áreas mais altas e às vezes do chão, facilitando também o seu dia a dia. Mas existem sensores de até 20, 15 centímetros. E detalhe, você pode ir aumentando ele. Se a gente quisesse pintar aqui a estrutura da Faycon, era possível. Não é recomendado por quê? Vai ficar muito alto e corre o risco de quebrar a base da pistola. E outro detalhe, essa ferramenta aqui, basicamente, ela é o quê? Ela é um filtro que ela mantém a pressão. Por quê? Quando você solta o bico, ele pode dar aquela última espirradinha. E esse mecanismo aqui, essa ferramenta, vai segurar a pressão aqui. Tá? E por que eu não uso? Porque geralmente eu não solto o gatilho da pistola quando eu estou pintando. Eu afasto a mão um pouquinho na hora que eu faço a mudança de leque. Dessa forma eu não tenho problema do gotejamento. E quando eu termino de pintar, eu geralmente solto ela e aponto para o chão na forração e eu não tenho esse problema. E isso se ganha com prática, convivência. Agora vamos lá. Eu não falei para vocês que um grande problema de aplicação é quando a pessoa estica e faz o movimento diagonal para aplicar, não é assim que joga para cima, o vento? Como que eu vou? Imagina que eu quero pintar essa parede aqui, ó, essa coluna. Eu quero pintar essa coluna até lá em cima. Como que eu vou chegar lá sem fazer esse movimento? Não tem jeito. Na verdade, tem. Eu vou mostrar para vocês agora. É esse acessório aqui, ó, que esse sim eu uso bastante, que é o articulador de bico. Ele vai me proporcionar essa situação aqui, ó. Eu vou virar o ângulo para a posição que eu quero. Aí eu vou colocar ele no extensor que seja proporcional à altura que eu preciso pintar. E dessa forma eu vou conectar ele aqui na pistola. E aí, imaginem que está aqui a pistola, olha lá. Eu quero pintar, eu vou começar ele numa posição aqui, ó. Continua em 90 graus, observem. Eu consigo ir lá em cima, mantendo um padrão de pintura, sem fazer o movimento do diagonal. Então, baita solução. Isso daqui não é enfeite, é muito usado e é importante que você tenha vários tamanhos desses extensores. Isso pode te possibilitar, facilitar muito a sua vida. Às vezes fazer um teto muito alto, sem utilizar a escada, ou muito menos andaimes para a execução desse serviço. Outra dica, como que eu pinto o teto? Geralmente eu pinto na posição horizontal. Por quê? Se eu pintar um teto na vertical,
eu vou jogar a tinta sobre a minha cabeça, concorda? Que eu vou estar fazendo dessa forma aqui, ó. Então, dessa forma, eu sempre viro o bico na posição horizontal e pinto desse jeito aqui. Fica mais confortável para a gente aplicar. Ah, mas e aí como é a questão de cruzar a tinta? Lembra que eu falei? No caso dos tetos, eu sempre recomendo que vocês, vamos supor que o teto tenha 15 metros por 4. Você faça a primeira demão de comprido, partindo dos 15 metros, e a segunda demão você faz dos 4 metros. Por quê? Você vai manter a área úmida total, sem problema de marcar. Se você pegar pintando 15 metros, na hora que você chegar lá e vir voltando, aqui já secou. Isso dá uma possibilidade de sobreposição e uma possível mancha, dependendo do produto. Quando você faz pela área menor, finalizando, você traz tudo úmido por igual, zerando qualquer possibilidade de manchamento. Pode ser um acetinado, qualquer coisa. A tinta fica perfeita, de acabamento perfeito. A pergunta do Rafael é a seguinte: se o número de demãos com o sistema airless, pode ser menor do que fazendo a pintura com o rolo. E ele falou para mim que ele faz a mesma coisa. Se ele faz 3 demãos no rolo, ele também faz 3 demãos no airless. Respondendo a pergunta do Rafael é a seguinte: se tratando de pintura nova, vai valer o protocolo que você utiliza. Se você se propõe a fazer 2 demãos no rolo, você vai sim fazer as 2 demãos no airless. Se for 3, assim por diante. O que faz diferença, Rafael, é que o sistema airless tem uma cobertura maior. Então, se o produto que você está utilizando, ele não tem uma exigência de mínimo de demãos, você pode sim diminuir números de demãos. O que você não pode? É, se for uma pintura nova, fazer apenas uma demão. Porque se você fizer isso, você vai diminuir muito o filme da tinta. E aí vai diminuir a lavabilidade e a durabilidade daquele produto. Então, partindo de uma pintura nova, de no mínimo 2 demãos, sem problema. Se a tinta fechar, você pode deixar com 2 demãos. Exceção de produto que exige mínimo de demãos, a tinta emborrachada. Tinta emborrachada precisa ser 3 demãos. Por isso que eu falei, a gente usa o bico 19 justamente para cumprir a área quadrada que o fabricante orienta, e a gente faz sim as 3 demãos para que o produto performe como ele tem que performar. Caso de repintura, posso fechar com uma demão? Claro que pode, não tem problema nenhum, porque você já tem uma base para você fazer a repintura. Então isso não é problema. Mas nesse ponto, se for a mesma cor. Nesse ponto é importante salientar, muitas vezes a gente consegue deixar uma camada fina com a pintura mecanizada, certo? Essa camada, se ela é muito fina, vai interferir no resultado de durabilidade, de questões de lavabilidade e de longevidade dessa tinta. Então, é de suma importância nós avaliarmos essa camada de tinta que a gente vai aplicar. Então, com certeza, como o Léo falou, se for uma mesma cor, a gente pode sim estar aplicando uma demão apenas. Vale lembrar as condições daquela parede, se ela já está tendo que passar por uma repintura, ela precisa ser avaliada, e também essa questão da camada de tinta que a gente está aplicando nessa superfície. É de suma importância essa análise que a gente possa fazer, tá? Para que a tinta tenha durabilidade, tenha proteção, tenha cobertura, tenha lavabilidade e assim por diante. Beleza? Então vamos lá. Eu agora que vou fazer uma demonstração para vocês. Aqui eu tenho que matar a cobra e mostrar o pau. Por quê? Eu estou num ambiente onde a gente não tem nenhum tipo de exaustão para remover névoa ou qualquer coisa do tipo. Eu tenho um cenário lindo, muito bem pintado aqui pela Souvenir, e eu não posso sujar. Então eu vou fazer isso de maneira bem pontual. Eu vou tentar demonstrar um pouco do que eu falei aqui para vocês. Vamos lá. Eu não posso pintar vocês. Vamos lá, uma pergunta importante, Léo. Essa máquina que tu está utilizando é uma máquina bateria, certo? Certo. Eu consigo utilizar quais produtos com essa máquina? Essa máquina aqui é a máquina portátil da Stone Hammer, a bateria. O que eu posso utilizar com essa máquina? Tintas acrílicas, base água, esmaltes base água e esmaltes base solvente. Ela permite isso. Por que eu não posso utilizar, às vezes, um epóxi nela? Porque a vazão máxima, o bico vazão máxima dela é o 17.
então eu já não conseguiria aplicar um produto mais pesado nessa máquina. Tinta emborrachada, as pessoas me dizem, posso pintar tinta emborrachada com ela? Não. E essa máquina aqui também é para serviços pontuais, por isso que ela é portátil. Não é para pintar uma casa com ela. Você vai utilizar ela geralmente para isso mesmo, para serviço de esmalte. Por exemplo, vou pintar as portas de uma casa. A gente utiliza ela porque não tem mangueira, não tem extensão. Então você consegue fazer um serviço muito mais prático, rápido. Vou pintar um portão de garagem. Às vezes eu vou lá, pinto esse portão, levo ela para casa e limpo em casa. Não tenho muita demanda por conta disso. É a praticidade dela. E ela tem uma questão que é a seguinte: você pode fazer um uso diário dessa máquina de no máximo 2 horas por dia, com intervalos. Então não é máquina, isso aqui não é uma máquina para você utilizar direto no dia a dia. E qual a quantidade de tinta que eu consigo colocar dentro dela? Quanto cabe? Até 1,7 litro de tinta. E a duração da bateria, em testes que eu já fiz, varia muito. A pressão que você coloca nela e a diluição também. Eu consigo pintar até 2 galões de tinta. 2 galões de 3.600 de tinta. Então vamos avaliar aí mais ou menos 100, 110, 120 metros quadrados. Exatamente. Então não é por tempo, é por quantidade de material que você usa nela. É melhor calcular dessa forma. Beleza? Vamos lá? Olha só, aqui eu estou quebrando um pouco o protocolo de vazão de acordo com o produto. Por quê? Eu estou num ambiente onde eu tenho que ser cirúrgico. Olha só, o produto que está aqui dentro é o nosso Super Cobertura. Um produto da nossa linha de fachada protegida, que não precisa nem falar os atributos dele, é um Super Premium. E eu estou utilizando aqui ó, um bico de final 0,8, que é para esmaltes base solvente. E o que eu vou mostrar para vocês? Apesar do meu equipamento eu ter uma limitação de pressão para ele ser pequeno, eu vou mostrar para vocês que não é que não se passa produto, que é possível sim você diminuir a vazão de material e utilizar dependendo do bico que você está usando. Isso você vai gerar uma economia para o seu cliente. Mas você tem que se atentar ao quê? Lembra da espessura do filme da tinta? Se você diminuir muito também, às vezes você consegue pintar, fechar, mas a tinta não vai durar. Eu aqui hoje estou diminuindo só para realmente demonstrar e causar o mínimo de situação possível, até porque eu tenho que zelar pela segurança de vocês aqui. E Léo, qual é a diluição que tu está utilizando nesse produto aí hoje? 10%. Isso aí. Ah, então nós temos que avaliar a questão da diluição. É muito importante a diluição e, como o Léo falou, o mínimo possível. Então, se conseguirmos aí 10, 8, 5% muitas vezes e o produto passar no bico e ficar um acabamento bom, é de suma importância essa análise aí. Então vamos lá. Vou começar a pintar com a máquina. Lembra que eu falei que a gente vai regulando a pressão de baixo para cima? Então vamos lá. Coloquei a pressão dela aqui ó, no 2. Essa máquina vai do 1 ao 6. É um númerozinho analógico que tem aqui. Então vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, no 2 já tá legal. Viram que não deu o cordão? Vamos diminuir mais? Ô, tá boa a máquina, hein? Tá vendo? Tô com a pressão no 1. Aqui, ó, acabou. Eu não consigo ter uma pressão mínima. Eu já tô na pressão mínima do equipamento. Então, quer dizer, eu já tô propício a começar a pintar. Eu testei na placa. Ainda bem que eu tinha feito o teste para vocês. Por quê? Aqui agora, a minha máquina, com a menor pressão possível, eu não tive o famoso bigode. Então, sim, eu já posso começar a pintar com o meu equipamento. Ah, voltou o bigode. Só para me pegar uma peça, né? Alguém tá vendo névoa aí? Principalmente as pessoas que estão aqui na frente pertinho, estão tendo névoa, cheiro. Vocês podem perceber, vocês viram que eu fiz uma aplicação mais próxima e devagar. Por quê? Eu tenho uma limitação. Eu não tenho uma área para eu esticar. Então aqui eu estou realmente limitado, estou tentando fazer o melhor dentro do que eu posso. Mas olha só, isso aqui dá para vocês verem que é super possível. Eu posso aproximar a mão e aqui não tem vento, não tem sol, não tem nada para me ajudar. Eu estou num ambiente fechado, onde não me proporciona. Ah, eu enchi um pouco, pode escorrer um pouquinho aqui e ali? Pode. Mas é para mostrar a vocês que do lado de fora não vai escorrer, desde que você aplique um pouco mais rápido. Olha só, os bicos também têm uma característica que eles são autolimpantes.
Se meu bico ele entupir, o que que eu vou fazer? Eu vou girar ele aqui, ó, no sentido horário, que é o contrário. Eu aperto o gatilho apenas uma vez, vai sair a sujeira, eu volto ele para a posição normal e continua pintando. Então aqui, ó, pessoal, aqui é o lado de onde entra o ar na máquina, esse furo mais grande, maior, certo? E esse furo da frente aqui é onde sai a tinta. Então, quando eu viro na máquina, quando a máquina está instalada de maneira correta para pintar, o ar entra por aqui e espalha o leque na parede, certo? No furo maior. Aí agora o que que eu faço? Entupiu a minha máquina porque entrou alguma coisa aqui. Eu giro na própria máquina, vai jogar o ar nesse furo menor, vai expulsar a sujeira na parede, aí eu não vou fazer na parede, claro, eu vou fazer numa outra parte, para depois eu desvirar e colocar o bico na posição correta, para mim continuar com o leque e continuar com a pintura. Por que que eu não tô com receio de demonstrar a vocês como que é para limpar? Eu fico com receio porque, como eu viro a posição, fica muito concentrado o jato de tinta. Pode ser que eu estou muito perto, o jato bata aqui e suje o pessoal que está aqui na frente. Alguém que está querendo ser sujo de tinta? Pô, vamos testar, gente, sabe? Eu também acho que é melhor não. Olha aqui, uma diquinha importante. Por exemplo, eu trouxe essa máquina para cá há quase uma hora antes da minha apresentação. Se eu deixar o bico nessa posição aqui, o que que vai acontecer? O ar vai bater na saída da tinta. Isso vai acontecer, vai secar. Como eu inibo isso? Eu podia colocar a pistola dentro de um balde com água, mas aqui também não ia combinar um balde com água. Então o que que eu faço? Eu coloco o bico nessa posição. Dessa forma, olha lá. Eu tampo, é como se eu estivesse fechando a lata. Dessa forma, o sistema está todo protegido de ar. E aí o bico não seca. O sistema está pressurizado. Isso, vamos falar aqui, nós estamos num ambiente que a temperatura não está muito alta. Em algumas situações a nossa temperatura está muito alta, isso seca em minutos, pessoal. Muitas vezes eu estou aplicando aqui, peraí que eu vou pegar mais um pouco de produto e não vou demorar muito. Automaticamente já é tempo para trancar o bico, secar ali na frente e quando eu for aplicar, eu estragar muitas vezes uma parede toda que já está aplicada e de repente eu estaria finalizando ela por um detalhe. Então é muito importante esse detalhe, mantenha o sistema pressurizado, evita de fazer o bigode aquele que o Léo mostrou aqui, porque muitas vezes o bigode é uma diferença de pressurização da máquina e eu mantenho o bico limpo, quando eu girar ele vai estar ok. Sempre é bom lembrar que parei a máquina, pressurizei ela, vou continuar a pintura, eu vou colocar o bico na posição correta e dou uma testadinha numa outra área, para quê? Para não prejudicar um trabalho que está de repente sendo finalizado. Pessoal, por isso que eu quero que vocês guardem o seguinte. Quando você for fazer uma pergunta ou analisar algum bico que você vai utilizar, primeiro, você nunca fala assim, Léo, qual o bico que é bom? Eu posso utilizar o bico 514? Vamos falar, qual produto você vai usar? Eu vou usar o fosco completo. Vamos falar sempre os dois últimos números. Por quê? Eu não sei a área que você vai pintar. Às vezes você vai pintar alguma coisa que é estreitinho. Então, lembra disso. Vamos falar do esmalte, que é mais fácil. Vou pintar uma grade ou um corrimão. Beleza, a gente vai falar do bico com início 1, que é o bico 100. E aí, se é base solvente, usa o 108. Usa a base água, usa o 110. Entendeu? Sempre vai analisar a área que você vai pintar, a superfície que você vai pintar e o produto que você vai utilizar, para você escolher qual que é o melhor bico. Qual que é o valor desses bicos? Um bico de airless, ele vai variar de 100, 50, tem bico até de R$50, mas eu não recomendo. Um bico na faixa de uns R$150, partindo disso, já é um bico de boa qualidade. E pode chegar a bico até R$500, R$600, dependendo do fabricante e do tipo de bico. Os bicos de demarcação viária, foi o que eu disse. Qual que é a grande diferença do bico de demarcação viária sobre o bico convencional? Os bicos convencionais, o leque de pintura, ele é dividido em três partes. A parte central do bico, que corresponde a 40%, é que vai sair o volume total de produto. As extremidades do bico, 30% de um lado e 30% do outro, é reduzido em pelo menos 20% a 30% do material. Para quê? Para que você tenha a possibilidade de fazer a sobreposição de tinta. Se o bico saísse, o leque saísse exatamente uma quantidade de tinta igual
de um lado ao outro, você teria que ser preciso na composição do leque, porque senão ia acontecer o quê? Ia dar várias faixas escorridas entre a parede. Então quem bolou esse sistema aqui foi muito inteligente em fazer o orifício do bico oval, os de pintura convencional. Agora os bicos de demarcação viária, não. É o famoso corte seco. Eles são a sair, o orifício do bico é retangular, para que justamente a tinta saia por igual, de uma ponta a outra, e te possibilite o quê? Fazer o recorte. Vocês já viram alguém fazer faixa de rua, fazer duas demãos? O cara passa pintando a faixa na estrada, ele volta para fazer a segunda demão? Justamente não. Por quê? A quantidade de tinta que sai já é a suficiente para esse tipo de bico. Outro segredo que eu vou contar para vocês. Quem aí já viu na internet um vídeo de um camarada que ele pinta a fachada de prédio e ele recorta a janela rapidinho? Quem já viu? Ele desenhando. Como é que esse cara recorta? Ele usa o bico de demarcação viária. E o vídeo dele não está acelerado. Ele tem muita habilidade para descer a mão na posição certa e ele faz rápido. Por quê? Porque senão escorre. O bico de demarcação viária solta muita tinta de uma vez. Então o vídeo dele não é acelerado. Ele é assim muito habilidoso e ele passa mesmo, faz uma velocidade rápida de aplicação. Léo, até que tamanho de extensão eu posso usar com essa máquina manual? De extensão que você diz? Dessa extensão aqui, que tamanho eu posso? Essa daqui não vamos colocar ela como questão porque ela é a portátil. Vamos falar uma airless profissional. Olha, vou te falar, você pode ir estendendo até 4, até 5 metros. Sem depressão. Sem perder pressão. Sabe por quê? Sabe quantos metros de mangueira você pode utilizar no equipamento desse? Até 90 metros de mangueira. Aproveitando a sua pergunta, é uma dica também que eu dou para vocês. Eu não vejo as pessoas falarem disso, eu vejo mandar passar WD-40 na máquina para ficar fácil de limpar, mas eu não vejo as pessoas falarem disso, de você ter pelo menos 2 mangueiras. Pessoal, uma coisa super importante, a máquina tem que ficar longe de você. Quanto mais longe a máquina ficar do processo de pintura, melhor, porque a máquina, ela puxa o ar. Se tem alguma coisa de névoa no ar, ela vai puxar a tinta. Então você está jogando tinta para dentro da sua máquina. Detalhe, toda hora você tem que ficar mudando o equipamento. Olha só, quando eu faço pintura de prédio, o que eu faço? Eu uso de 2 a 3 mangueiras ao mesmo tempo. Eu vou pintar 3 andares, às vezes 4 apartamentos por andar. Eu vou no hall de escada, coloco a máquina no segundo andar, desço no primeiro, faço a pintura do primeiro, faço a do segundo e faço a do terceiro. Só aí eu mudo a máquina. Me economiza meu trabalho. Então, olha só, às vezes a pessoa fica preocupada com um monte de coisa, compra um monte de acessório e não compra uma segunda mangueira. Isso é de suma importância e vai facilitar seu dia a dia. Léo, outro detalhe. Essa ferramenta aqui que é muito importante, preço médio dela no mercado? R$100, um articulador de bico. Tem um articulador de bico. Aqui, nós temos aí, vamos botar um de 50 centímetros de 1 metro. Quanto custa mais ou menos? Um de 50 centímetros vai ser uns R$30, R$40 e um de 1 metro aí na faixa de R$100, R$120. E o pressurizador? O ClearShot. Isso. O ClearShot na faixa de R$300 a R$400. Boa pergunta. Ela perguntou se tem algum lugar que aluga os equipamentos. Sim, principalmente nas capitais. Como é que chama aquela empresa, gente? Então, a empresa é grande de locação. Nossa. Casa do Construtor. A Casa do Construtor aluga equipamentos elétricos. Inclusive os de massa corrida, que são equipamentos mais caros e às vezes você quer fazer uma obra e tem possibilidade de alugar. Na minha cidade não tem. Eu moro em Juiz de Fora, não falei para vocês, sou mineiro. Minha cidade tem apenas 500 mil habitantes e lá não tem locação de máquina airless. Pergunta dele foi sobre os epóxi, pessoal. Eu falei para ele que essa airless portátil da Sony Hammer não pode utilizar epóxi, mas no caso eu não especifiquei. E o Adonis me explicou aqui muito bem, me pontuou. É porque eu estava falando realmente do epóxi bicomponente. E ele perguntou do epóxi base água da Suvinil, no caso o multisuperfície. O multisuperfície sim, pode ser aplicado com essa máquina. Porque esse epóxi base água, ele não exige alta pressão. E ele é um produto que é diluído com água, ele é um monocomponente. Então não há necessidade de colocar um diluente, um catalisador, um endurecedor na sua fórmula. Beleza? Tamo junto, Suvinil!